Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer pela Tua presença, somos agraciados, Senhor. Eu quero apresentar a vida da Tua filha diante do Teu altar. Cobre ela com Teu sangue, o ministério dela, Pai, usa ela nesta noite, como o Senhor sempre tem usado. Deus, capacita ela a transmitir, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dela, para que haja cura neste lugar, que haja libertação através da Tua palavra. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos nesta noite. É que oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, me sinto muito honrada por esse convite. Antes de ministrar, eu quero compartilhar algo com vocês. Dia 25 de agosto foi meu aniversário, e Deus me deu de presente o lançamento do meu primeiro livro, que se chama Ressignificação, Causa e Efeito. E esse aniversário foi muito especial, foi a minha primeira festa de aniversário. Em 36 anos eu nunca tinha tido uma festa de aniversário. E foi uma noite muito especial, porque foi a primeira vez que o meu pai estava presente junto com a minha mãe, sem estar embriagado. Foi a primeira vez que eu vi um pastor impor as mãos sobre o meu pai e fazer uma oração. E Deus derramou uma porção muito especial sobre esse livro. Eu trouxe alguns exemplares nessa noite, no final vai estar ali no fundo, mas eu quero presentear os pastores com esse nessa noite. Deus abençoe. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz assim para essa pessoa: Deus tem poder de ressignificar a sua história. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Esse tema, orfandade, paternidade, é algo que move meu espírito. Eu sempre digo que quando nós subimos em um altar, um púlpito, e temos a oportunidade de ministrar, nós precisamos ministrar aquilo que nós já vivemos um dia, estamos vivendo, ou nós temos a disposição em viver com o Senhor. A nossa vida precisa ser uma pregação diária. E quando a Bruna me mandou a mensagem e falou esse tema, eu falei: Deus, como eu digo sempre, aleluia. E eu creio que Deus vai falar com você. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Que diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda. E vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe o anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo.
E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, fala comigo, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Todas as vezes que alguém fala sobre paternidade e orfandade, essa palavra queima no meu coração. Aqui o pastor já testemunhou sobre ele, sobre um irmão que cresceu sem a figura paterna, assim como eu também, e acredito que muitas pessoas aqui. Algumas pessoas perderam seus pais na infância, não são mais vivos, ou o pai foi embora, abandonou e não conheceu. Mas existe uma orfandade que assola as famílias ainda no dia de hoje, que é aquela orfandade que os pais ainda estão presentes dentro de casa, mas os filhos permanecem órfãos de pais vivos dentro de casa. E a orfandade, ela é algo terrível, porque a orfandade, ela vem desse rompimento de relacionamento entre pai e filhos. E nós entendemos que isso iniciou lá no Éden. O início desse rompimento foi lá no Éden, quando Satanás distorceu a palavra de Deus nos ouvidos de Eva, e Eva levou aquela distorção ao ouvido de Adão, e eles caíram no pecado. E o maior pecado ali não foi o ato de comer o fruto, mas foi o ato de desobedecer a Deus. E a desobediência rompeu, quebrou um vínculo paterno naquele momento. Porque quando nós olhamos no início, o que Deus mais queria era relacionamento. Todos os dias, na virada do dia, Ele vinha ter um momento com Adão. O nosso Deus é um Deus relacional, um Deus de intimidade. E muitas vezes nós pensamos que a nossa luta espiritual são contra bens materiais, são contra a posição social, eclesiástica. Mas eu quero dizer que Satanás não se importa com isso. A única coisa que ele quer é quebrar o meu e o seu relacionamento com Deus. Porque, simbolicamente falando, o nosso pai representa Deus Pai. A nossa mãe representa o Espírito Santo. Os nossos irmãos carnais e espirituais representam Cristo. E é impossível ter um relacionamento profundo com a Trindade se o meu relacionamento aqui na terra estiver quebrado, trincado, dividido. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos nos relacionar com Deus Pai? Porque talvez o nosso pai nos abandonou e nós temos a sensação de que Deus vai nos abandonar também. Talvez o seu pai traiu a sua mãe e criou essa imagem de que Deus vai te trair, que você não pode confiar. E parece algo tão simples e tão bobo, mas é a realidade que nós vivemos. Porque o espírito da orfandade quer criar em nós uma independência de Deus. O órfão, ele cria uma estrutura de orgulho dentro dele para se proteger. A maior defesa do órfão é o orgulho. E dos sintomas é o coração ofendido.
Sabe aquela pessoa que se ofende por qualquer coisa? Sabe aquela pessoa que não aceita disciplina e correção? Que tudo leva para o pessoal. O órfão não consegue se submeter à liderança. E quando você olha para Satanás, você vai ver que ele não conseguiu se submeter à liderança de Deus. E nós entendemos que o espírito da orfandade é uma das características mais satânicas que existe na face da terra. Um dos sintomas da orfandade é a rejeição. O casamento, a aliança, ela representa sobre a vida dos filhos um telhado espiritual. Por muito tempo nós ouvimos dentro da igreja, não tenha relação antes de casar, não tenha relação antes de casar, é pecado, pecado, realmente é pecado. Mas por muitas vezes não ter clareza da profundidade desse pecado, existem tantos órfãos hoje em dia dentro da igreja. Porque quando um filho é gerado fora dessa aliança do casamento, ele está espiritualmente desprotegido desse telhado da aliança. Ele é perseguido por esse espírito de orfandade. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender que Moloque representa o espírito da orfandade. Esse órfão, ele vai ser perseguido por todo tipo de abuso, de rejeição, de abandono. E ele se sente assim, e não importa o que você faça por ele, ele vai se sentir rejeitado e abandonado. E o rejeitado, por detrás dessa estrutura de orgulho, ele cria uma casca. Antes que você me rejeite, eu te rejeito primeiro. Antes que você me fira, eu te firo primeiro. Porque além de tudo isso, o órfão, ele luta não com a justiça de Deus, mas com a justiça própria. Porque ele ainda não entendeu que ele tem um pai que defende ele. Ele ainda não entendeu que tem um pai que ama ele. Então se alguém fala mal dele, ele precisa ir lá e bater boca com aquela pessoa. Se alguém tenta tocar no caráter dele, ele precisa ir nas redes sociais se defender. Ei, nessa noite a revelação da paternidade de Deus virá sobre a tua vida. Eu quero dizer, você não é mais órfão. O órfão não consegue se calar diante da injustiça. Porque todo órfão foi tão injustiçado que muitas vezes ele se torna intolerante diante da injustiça. Eu quero compartilhar bem pouquinho do meu testemunho aqui nessa noite. Quem aqui estava aqui o dia que eu ministrei e compartilhei? Glória a Deus, só 3 pessoas, aleluia. Porque o resto vocês vão ler no livro, amém? Eu sempre compartilho, mas no livro eu fui muito vulnerável. E contei detalhes que eu não conto em púlpito. Mas para você entender algo, e eu sei que Jesus passou por todos esses processos que eu passei, que Pai estava em cena. Ei, o inferno disse é o último dia dela na face da terra. Mas o meu Jesus se levantou do trono e disse: não, hoje eu começo um novo tempo. Eu começo uma nova história. Eu me lembro que eu fechei os meus olhos e minha alma deu um grito. E eu disse: Deus, se o Senhor me livrar daqui hoje, eu vou para a tua presença e nada vai me tirar de lá. Eu não sabia o que eu estava falando, mas deu certo. Olha para essa pessoa aí do seu lado, me ajuda a pregar. E fala assim: Deus leva a sério a sua oração. Quando eu entrei no meu quarto correndo, desesperada. Sabe quando você está indo numa estrada bem escura? Era eu, numa estrada bem escura. E sabe quando vem uma carreta com a luz bem alta, o farol bem alto e te cega? O Senhor era essa carreta que estava no meu quarto. Eu lembro que tinha uma presença tão sobrenatural naquele quarto que eu caí de joelho, eu chorava. E a única coisa que eu dizia é: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Eu lembro que eu tinha muita raiva da minha mãe, eu não suportava ouvir a voz da minha mãe.
Eu era criança quando ela me tirou da casa do meu pai. E eu transferi a culpa para ela, como se ela tivesse me tirado da presença do meu herói. Porque você sabia que tem muitas coisas travadas na sua vida até hoje, porque não é você adulto, mas é a criança aí dentro que responde? Você sabia que tem muitos casamentos sendo destruídos porque você quer que o seu marido seja o teu pai? Você sabia que tem muitas mulheres frustradas porque você quer que a sua esposa seja a sua mãe? Mas hoje o pai vem se encontrar com essa criança ferida, abandonada, rejeitada, que está dentro de você, dizendo: ei, eu vou te curar, para que você desfrute do melhor dessa terra, na minha presença. E naquele momento de dor, a primeira pessoa que eu lembrei foi da minha mãe. Eu lembro que todas as vezes que eu ligava para ela, tentando manipular ela para me dar dinheiro para usar droga, ela dizia: Letícia, eu não posso fazer nada por você, e desligava o telefone. Naquele dia, ela desligou e foi direto para a caixa postal. E eu falei: ela não quer nem atender mais agora. E aquela voz, hoje eu sei que era o Espírito Santo, mas eu ainda não conhecia a voz dele. Ele dizia: liga de novo. E quando eu liguei, a minha mãe atendeu, eu comecei a chorar e falei: mãe, eu preciso voltar para casa. E ela: onde você está, Letícia? Eu falava: mãe, eu preciso voltar para casa. E ela disse: vem, mas eu não tenho R$1 para te dar. Eu também não tinha, mas eu tinha convicção de que ali não era mais o meu lugar. Eu passei aquela noite, acordei no outro dia, fazendo as minhas malas. O dono daquele lugar chegou e falaram que eu estava louca. E ele foi ver o que estava acontecendo. E eu falei: aqui não é meu lugar, eu quero ir embora. E ele disse: de onde você é? Eu sou de Londrina. Ele: R$100 dá para você ir embora? Há 13 anos atrás dava. E eu disse: sim. E ele falou: Tó, vai para sua casa. Eu chamei um taxista, eu nunca me esqueci do nome dele, Marcelo. Ele levava a gente para fazer os corre. Era assim que a gente falava. Eu chamei ele, aquele dia ele fez um caminho que ele nunca tinha feito antes para me levar para a rodoviária. E eu sei que Deus é um Deus de sinais, de detalhes. E Deus estava me dizendo: filha, é um novo caminho, é um novo tempo, é uma nova história. Quando eu cheguei na rodoviária, eu falei: Marcelo, quanto que é a corrida? Ele só levantou a mão e disse: Deus te abençoe, vai com Deus. Eu falo assim que eu dormi drogada e acordei missionária. Porque quando você ora, não importa onde esteja a vida de alguém, seja em qual deserto, não importa se está no vale, a mão poderosa de Deus está estendida, dando livramento, enviando provisão. Ei, volte a crer no poder da oração. Quando eu cheguei em casa, eu falo que a minha mãe estava igual a Ana, naquele choro de amargura, precisando contemplar um milagre. E as outras vezes que eu ia visitar ela, ela queria me convencer a ir para a igreja. Eu falo que parecia cena de filme. Eu entrava em casa, é DVD, né, gente? Eu sou antiga. Ligava o DVD e o irmão Lázaro: estou passando pela prova, dando glória a Deus. E no meio do DVD ele testemunhava que ele saiu das drogas. Na mente humana da minha mãe, ela pensava: a Letícia vai ouvir o testemunho dele e Deus vai libertá-la na hora. E eu dava risada e zombava. Ela se entristecia. Aí a estratégia mudava. Quinta-feira era o culto da libertação. E ela acordava feliz da vida, pensando: hoje eu levo minha filha para a igreja e Deus vai fazer um milagre na vida dela. E a minha mãe dizia assim: Letícia, hoje é o culto. E eu falava: hoje eu vou embora. Então, quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela pensou: é só mais uma visita, onde eu serei frustrada outra vez. Só que aquele era o dia em que Deus havia marcado para um grande milagre. E eu disse: mãe, dessa vez é diferente. Dessa vez eu vim para servir a Deus junto com a senhora. E eu posso dizer, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi aceitar a Cristo. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi me render diante da presença de Deus.
A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi buscar a conhecer Ele como um pai. E sabe por que eu contei esse testemunho para entrar nessa palavra? Porque muitas vezes nós achamos que filho pródigo e órfão é só aquele que sai da casa. Ei, eu estive do lado de fora, mas eu sei que também dá para ser pródigo do lado de dentro. De nada iria adiantar eu estar na presença de Deus hoje, se eu não tivesse disposta a perdoar os meus pais. Sabe o que eu tenho uma irmã, vocês vão ler o livro, estou profetizando, vocês vão ler o livro. O diabo usou minha irmã de uma forma terrível para destruir e denegrir a minha identidade. Quando eu me converti, vou confessar só para vocês aqui, não conta para ninguém. Meu sonho era ver minha irmã vindo de joelhos, se arrastando assim, ó. Sabe assim, aquela coisa? Ela vai vir de joelhos, se arrastando, chorando e me pedindo perdão. Era meu sonho carnal. Que eu achava, quando ela fizer isso, eu serei curada. Sabe o que Deus fez comigo? Na última Santa Ceia do primeiro ano de conversão, filha, se você não pedir perdão para sua irmã hoje, eu não quero que você toque na ceia. Eu falei, não, o senhor está brincando comigo. Filha, você recebeu a luz e você disse que quer ser diferente. O orgulho começou a borbulhar no meu coração. E eu indignada com Deus. E eu falava assim, Deus, então vamos fazer o seguinte. Já estava tarde. Eu vou ligar para ela vir almoçar aqui em casa. Estou fazendo a minha parte. Se ela falar não, a minha parte eu fiz. Não é assim que a gente faz com Deus? E estava tarde, em cima da hora. E eu liguei e falei, senhor fulana, vem almoçar aqui hoje. Ela, é de Deus. Eu falei, não, não é de Deus. Eu não estou afim de cozinhar, estava fazendo uma maionese, já vou descer agora. Eu falei, ai Deus. E em casa geralmente minha sobrinha fala, ora tia pra gente comer. Eu não conseguia orar, o choro estava embargado aqui. Porque eu sabia o que eu precisava fazer. E eu lembro que eu comecei a querer orar e eu estava com aquela luta dentro de mim. E eu lembro que eu comecei a pedir ajuda do Espírito Santo naquele momento, porque eu não queria pedir perdão para ela. Ela tinha me machucado. Ela tinha me magoado. E eu lembro que quando eu comecei a falar, foi a primeira vez que eu ouvi a minha irmã dizer, eu te amo. Foi a primeira vez que a minha irmã me abraçou chorando e falou, eu te amo. A minha cura começou ali. E eu entendi que eu precisava perdoar todas as pessoas que tinham me marcado. Eu me lembro do dia que eu fui na casa do meu pai com uma bacia cheia de água, dizendo assim, pai, vem aqui. Senta aqui porque eu preciso te perdoar. Mas eu quero te perdoar te honrando, lavando os seus pés. Eu quero te perdoar porque o Senhor me rejeitou, me abandonou, o Senhor me humilhou, nunca foi presente, mas eu te amo, eu te perdoo. Eu entendi que eu nunca iria conseguir saber quem era Deus Pai. Eu sabia que eu comecei a entender que eu nunca ia conseguir ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo se eu não tivesse disposta a tomar a minha cruz e ser crucificada todos os dias para poder seguir a Cristo. Eu não quero só ter um testemunho forte para contar. Porque muitas vezes é isso que nós estamos fazendo. Uau, ela tem um testemunho forte, ponto final. Não. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo na minha vida. Eu quero que as pessoas me olhem e falem, ei, tem algo diferente na vida dela. É a presença de Deus. Não
Nós precisamos entender que quando nós somos filhos, nós estabelecemos o reino dele por onde nós passamos. E a maior essência do reino de Jesus é o amor. Mas não é amar só quem te dá presente. Não é amar só quem fala bem de você. O amor não é sentimental e nem emocional. O amor é uma escolha. Assim como a fé também. Sabe como que eu vejo que o filho que ficou dentro de casa estava tão ferido? Você lembra quando eu falei assim, para você repetir comigo, esse teu filho? Você quer ver quando você está ferido com uma pessoa, você não consegue nem falar o nome dela? Essa mulher, aquela mulher, aquele teu irmão, aquele teu pai, esse teu filho, ferida. Eu sempre estive aqui do seu lado, Pai, trabalhando como um escravo, porque era assim que ele se via, como um escravo. Jesus não morreu na cruz para você ser escravo. Tem muita gente aqui nessa noite querendo provar para Deus o que não precisa ser provado. O Senhor não escolheu morrer por você, por aquilo que você é capaz de fazer. Porque se fosse pela minha capacidade, Ele tinha desistido. Olha a resposta que o pai dá para aquele filho. Tudo que eu tenho é seu. Tudo é seu. Você poderia ter tido uma festa dessa todos os dias, durante todo esse tempo que seu filho estava, que seu irmão estava fora. É tudo seu. Mas sabe por que você não teve? Porque você nunca teve relacionamento com o pai. Porque tem muita gente que está dentro da casa, está dizimando, está ofertando, está cantando, está louvando, está pregando, mas não tem relacionamento, não tem intimidade, não sabe quem é o pai, automaticamente não sabe quem é. Por isso que está tão cansado, por isso que está tão frustrado. Deus não precisa dos nossos dons, Deus não precisa dos nossos talentos, Deus não precisa de nada que eu possa fazer. Ele é Deus. Ele é Deus. A pastora disse algo aqui poderoso. O meu serviço é consequência de um lugar de amor. Eu não preciso provar para Deus que eu sou filha. Sabe qual foi o momento que o pai reconheceu Jesus como filho? Muitas pessoas, os discípulos, precisaram ver Jesus fazendo grandes milagres para dizer: esse é o Messias, esse é o Filho de Deus, esse é o Cristo. Sabe quando foi que o pai reconheceu Jesus como filho? No batismo. Ele não tinha operado nenhum milagre. Ele simplesmente, e a Bíblia diz que o céu se abriu, não é quando ele foi batizado. É porque a gente lê a Bíblia com pressa. Mas se você ler ali em Lucas 4, você vai ver que o céu se abriu enquanto Jesus orava. Porque filho que é filho tem relacionamento com o pai, independente de onde ele esteja. A Bíblia diz que enquanto Jesus está orando, o céu se abre, a pomba desce e uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Arabada suriandaraia. O amor do pai é além, é muito além. Intimidade, relacionamento, comunhão, amor. Você sabia que o lugar mais fácil de se esconder de Deus é dentro da igreja? Você
Você sabia que o lugar mais fácil de se esconder de Deus é atrás do ministério? Vocês sabiam disso? Quem anda comigo sabe que eu tenho uma caverna, eu desapareço, gente. Eu sumo assim, ó. Não dou nem notícia pra ninguém. E eu entro nessa caverna. E essa caverna é o meu lugar de confronto. É onde o Senhor vem alinhar tudo aquilo que precisa ser alinhado. Porque diante da multidão, dos holofortes, é muito difícil você ter sensibilidade para ouvir Deus. Diante de aplausos, de elogios, é muito fácil se perder. Mas é no secreto entre você e Deus, o lugar onde Ele vai dizer: filha, isso aqui não me agrada. Filha, perdoa certa pessoa. Filha, faz caminho de volta. Filha, ora mais. Filha, jejua mais. Filha, lê mais a Bíblia. Tem gente que tem habilidade para fazer um monte de coisa e faz com excelência. Mas tudo aquilo que você faz sem a presença de Deus é perca de tempo. É cansativo. Só vai gerar frustração. Sabe por que você está aí frustrada? Que fulano, ciclano não reconhece o que você fez? Porque ninguém mandou você fazer. E aquilo que verdadeiramente é para ser feito não está sendo feito. Porque tem muita gente que não quer servir, mas quer ser visto. Tem muita gente que não quer servir, mas quer ser visto. E eu quero dizer para você que microfone, púlpito é só consequência daquilo que você é no secreto. Daquilo que você está disposta a ser onde homem nenhum te vê. Isso aqui é consequência. Isso aqui não é o foco e nem o auge. Isso aqui é consequência. Sabe por que Davi sentou no governo de Israel, se tornou rei de Israel? Porque ele estava disposto a fazer o que ninguém queria fazer. E ele era íntegro quando ninguém via o que ele estava fazendo. Ele guerreava pelas poucas ovelhas como se ele estivesse guerreando por uma nação. Foi isso que atraiu Deus. Existe uma palavra que se chama avodá, que é adorar a Deus através do serviço. A maior adoração de Davi não foi com a harpa, foi servindo. Tanto que quando ele entra no cenário da batalha, ele está indo levar comida para os irmãos dele. Automaticamente o pai estava dizendo: Davi, isso que você faz não é tão importante assim. Deixa essas ovelhas aí. Pega aqui o queijinho, leva lá para os seus irmãos, que eles sim estão fazendo algo de interessante. Quando Davi chega lá, os irmãos dele, os bombadão do Ei, aleluia, estava tudo escondido. E Golias estava gritando: ei, não tem nenhum homem aí para lutar comigo. Quem tem intimidade com o Pai consegue discernir quando uma batalha ela é espiritual. Davi viu o que ninguém tinha visto. Quem esse incircunciso pensa que ele é para afrontar o Deus de Israel? Se você olhar para a história de Davi, o relacionamento que ele tinha com Deus, nós já vamos ver o início da graça sendo revelada. Davi revela um lugar de intimidade, de filiação. Nós estamos vivendo os últimos tempos. E nós precisamos entender qual é o nosso lugar. Romanos vai dizer que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Não é a manifestação dos dons da religião. Não é a manifestação do status, mas é a revelação dos filhos. Filhos, 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 filhos de Deus. Ei, existe uma criatura lá fora
você entender que você é filho de Deus. Arabadassuriandaraia. Estão falando mal de mim, não tem problema. Eu sou filha de Deus. Estão tramando contra mim, não tem problema. Eu sou filha de Deus. Ei, para de ficar se distraindo com as coisas terrenas. Colossenses diz assim, ó, nós estamos mortos em Cristo. Vamos agora olhar e focar naquilo que vem do alto. Eu não sei quem que inventou vida secular e vida espiritual, irmão. Onde você pisa é espiritual. O seu trabalho é um campo missionário, é espiritual. Sua faculdade é um campo missionário, é espiritual. Quando você está dentro de um Uber, é o campo missionário, é espiritual. Onde você coloca os seus pés é espiritual. E ali é o ambiente propício para que um filho de Deus seja revelado, para que a glória de Deus seja revelada. Sabe o que o Senhor está esperando de nós nessa noite? Que eu e você vá lá em Mateus 11, 28. Onde diz que aqueles que estão cansados e oprimidos, vinde a mim, que eu vou aliviar vocês. Mas tem um segredinho ali, no versículo 29. Aprenda comigo a ser manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender com Jesus a ser mansos e humildes de coração. Porque às vezes a soberba está tomando conta das nossas vidas. Eu fiz uma viagem para o Piauí esses dias. E meu pai é nordestino. E Deus usou uma criança de 3 anos de idade para me levar na infância do meu pai. Eu nunca chorei tanto igual eu chorei aquele dia. E o Espírito Santo me falava assim: o seu pai só deu aquilo que ele tinha para te dar. O seu pai não podia dar mais do que ele poderia, do que ele te deu. Ele deu tudo. Sabe o que eu quero falar para você? Pode parecer contraditório, mas o seu pai e a sua mãe deu tudo que eles poderiam, mas ele me abandonou, era o que ele podia te dar. Ele me rejeitou, era o que ele podia te dar. Ele nunca se lembrou do meu aniversário. Meu pai e minha mãe não lembram até hoje. Vocês acreditam nisso? Era o que eles podiam me dar. Mas eu entendi o quanto eu preciso deles. Por isso que Deus deixou lá na Bíblia: honra o teu pai e a tua mãe. Porque o Senhor sabia o quanto ia ser difícil isso. O quanto nós iríamos desonrar e desrespeitar. Deus deixou ainda um mandamento com promessa. E aqui não fala: honra o teu pai se ele é um pastor. Honra o teu pai se ele fez faculdade, se ele fala bem. Não, honra o teu pai e a tua mãe. Não é a lei. Não somos nós que quebramos a lei, mas é a lei que nos quebra. A gente acha que foi o diabo que criou a maldição, mas não foi não. Se você lá em Deuteronômio, você vai ver que Deus criou a maldição. Sabia que a maldição é uma proteção para nós? Sabia disso? Tem algum advogado aqui? Aleluia. Levanta a mão com autoridade, irmã. Não é assim? Toda lei tem um princípio. Toda lei tem um princípio. Se eu for lá e roubar, está repreendido em nome de Jesus, e roubar, eu não vou presa? Tem um princípio para nos proteger. As leis de Deus também. Sabe por que tem muita gente mental morta, vida financeira morta? Porque está quebrando o princípio de honrar pai e mãe. Não prospera, não rompe. Tem gente com depressão, tem gente que passa pelo câncer, falta de perdão, desonra. Tem gente com problema sério na coluna, problema sério no estômago. A medicina não descobre, mas a medicina do céu desce aqui para dizer: libera perdão e a cura te alcança. Perdoa. Não adianta chamar Deus de pai e se comportar como órfão. Quando eu tinha 5 anos, eu não sabia me defender, mas hoje eu já sei as escolhas que eu preciso tomar. É
é mais fácil você bater a porta do teu quarto e virar a cara para os seus pais. É mais fácil você sentar na mesa com a sua família e ficar ali no celular o tempo todo e não ter um tempo de qualidade. Não olhar nos olhos. Você nem sabe qual que é a linguagem de amor do teu filho. Você nunca se preocupou em saber qual é a linguagem de amor do teu pai e da tua mãe. Minha linguagem de amor é presente e tempo de qualidade. A linguagem dos meus pais é serviço. Eu nunca entendi que eles me amavam. Porque a Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Aí o pai tem 3 filhos. Só um filho fala a linguagem do pai. Aí a gente acha que ele é o queridinho do papai. Não. Simplesmente você não conhece o seu pai e a sua mãe. Ai, porque o meu filho fulano de tal é o mais rebelde que existe. Não, simplesmente você não conhece a linguagem dos seus filhos. Você consegue entender? Eu vou terminar como eu comecei. Desde o Éden, o que o diabo tenta roubar das famílias é o relacionamento, a comunhão. Porque uma vez que você não conhece a sua família, a brecha se abre para que a destruição entre na sua casa. Talvez essa seja uma noite de conserto para você. Tem muito pai que acha que dar o melhor iPhone, a melhor roupa, o melhor é ser pai. Isso não é ser pai. Ser pai é você ter um colo para deitar quando deu alguma coisa errada. Não é passar a mão na cabeça não, porque Deus, sendo pai, não passa a mão na nossa cabeça. Mas é que muitas vezes o pai quer corrigir, exortar, massacrar. Mas primeiro faça o seu filho se sentir amado. Filho, vem cá, eu te amo. Nunca vou deixar de te amar. Só que tem um porém, eu não gostei do que você fez. E tem consequência. Mas sabe que você tem um pai aqui que você pode contar. Você tem uma mãe aqui. Porque enquanto nós não perdoarmos os erros dos nossos pais, nós vamos cometer erros piores com os nossos filhos e com as pessoas que estão ao nosso redor. Enquanto eu e você não se humilhar na presença de Deus e estiver dispostos a ser curados, nós nunca vamos curar pessoas. Pelo contrário, nós vamos continuar machucando e ferindo as pessoas. Quando você se render na presença desse Pai, o espírito de orfandade não vai ter mais poder sobre a sua vida. Tem gente que não sabe ser filho, aprende com Jesus. Eu peço tudo para Deus, meus amigos se irritam comigo. Mas Deus tem tanta coisa para fazer, Ele tem, gente. Ele não é obrigado a fazer o que eu peço, não, mas Ele é meu Pai, eu peço. Eu peço, se Ele vai dar ou não, a escolha é dele, mas eu peço, Ele é Pai. Ele é Pai. Aí quando elas veem acontecendo as coisas, queridinha, não é queridinha não, porque eu peço mesmo, Pai, o Senhor pode. Se o Senhor quiser. Eu nunca tive um pai para pedir nada. E no início eu não me sentia digna de pedir nada para Deus. Até eu entender que eu de mim mesma nunca serei digna, mas o sangue de Jesus me faz digna. E o Senhor disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Ei, quando eu cheguei vocês eram órfãos, mas eu não vou permitir que vocês sintam mais essa dor. Eu vou pro Pai, mas enquanto eu estou lá trabalhando, virá um outro Consolador, e esse vai estar com você até a consumação do século. O Espírito Santo sempre vai estar com você. E Ele é o nosso melhor amigo. Se coloque em pé. Eu nunca tive pai e mãe para me dar nada na minha infância. Se eu queria comer uma bolacha recheada, eu morava em frente ao Detran. Eu cuidava dos carros até eu juntar o dinheiro da bolacha para ir comprar. E eu me lembro que eu estava no México e eu não levei tênis. E na Jocum nós precisamos fazer exercício, porque nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito. E eu levei uma sandália daquelas esportivas, mas a minha coluna estava destruindo, fazendo caminhada com aquela sandália.
E eu lembro que eu fui num shopping e eu vi um tênis da Nike. Eu nunca tinha tido um tênis da Nike na minha vida. Original, não. E eu me lembro que eu fui lá, olhei para aquele tênis olhou para mim. Mas eu olhei para o aplicativo do banco e não dava. E eu lembro que eu coloquei a mão sobre aquele tênis e eu falei: Pai, eu preciso de um tênis. Sei que o Senhor pode me dar um mais barato, mas eu queria esse aqui. E eu me lembro que eu terminei de orar em cima daquele tênis. Deus tem muita coisa para fazer, gente. Deus tem muita gente para atender. Mas Ele não despreza um filho dele. E eu me lembro que eu saí dali, o meu amigo mandou uma mensagem: onde você está? Eu falei: estou no shopping. Ah, espera aí que eu vou aí. A gente fez a escola juntos. Hoje ele permanece lá no México. Eu não, que minha mãe sofreu um acidente. Eu voltei para o Brasil para cuidar dela. E aí eu lembro que nós estávamos conversando. E eu contando testemunho para ele. De repente eu recebi um Pix, uma oferta de uma pessoa aqui do Brasil e falou: compra aquilo que você precisa. E era o valor do tênis. E eu comecei a chorar na frente do Vinícius. E eu falei: meu pai mandou o dinheiro do tênis. E ele falou: vamos embora comprar seu tênis então. Foi a primeira vez que eu tive um pai para me dar um tênis. E eu tenho vários milagres assim para contar, de um relacionamento de filha e pai. Um dia eu estava em casa, eu vou contar para você entender o que é pai, gente. Às vezes não é porque não tenho condição de ir lá comprar, é porque eu tenho um pai. Você sabe o que é isso? E pai não tem idade. Hoje eu tenho 36 anos agora, mas eu ainda sou filha. Eu lembro que hoje eu trabalho com moda, né? Tô indo para essa área. Eu estava sentada na minha sala e eu falei assim: olha Deus, pai, eu queria uma saia jeans, mas eu quero uma saia jeans bem estilosa. Falando assim para Deus: eu quero uma saia bem estilosa, com os rasgos assim, bem assim eu quero a saia. Desenhando para Deus do jeito que eu queria a saia. E eu fui no aniversário, naquela noite. Sentada na roda das meninas, a filha do meu pastor olhou para mim e falou: que número você veste? Falei: meu corpo é missionário. Aí ela falou assim: eu tenho uma saia. Quando ela falou saia, eu falei: o quê? Ela falou: eu tenho uma saia que vai dar certinho em você. Eu falei: como que é essa saia? Ela é jeans. Eu falei: ela tem uns rafos. Eu falei: vamos buscar essa saia hoje. Era 00:30, eu estava na casa dela pegando a saia. Se eu tivesse ido comprar, eu não tinha achado tão perfeita como eu tinha descrevido para Deus. Sabe por quê? Porque Ele é pai. Não vou falar que tudo que eu peço Ele me dá, não, porque Ele não é assim, não. Mas existem momentos específicos. Porque Deus é pai, não é avô. Deus não faz tudo que a gente quer para agradar. Tudo que Ele faz tem um propósito. Até de uma saia. Deixa Ele ser seu pai. Feche seus olhos. Eu tenho certeza que o tema dessa noite não é em vão. Eu tenho certeza que se o Espírito Santo te trouxe até aqui é porque você precisa ser curado em algo. Com seus olhos fechados, quero pedir a ajuda do louvor. Já vou encerrar, eu prometo. Se vocês puderem tocar um louvor aqui. Eu quero que o Espírito Santo ministre você agora, onde você está. Missionário, meu pai já morreu. Libera esse perdão no mundo espiritual. Ai, meu pai mora longe. Seja mais forte do que a sua melhor desculpa. Porque quando a gente recebe a notícia de que alguém foi a óbito, a gente empresta dinheiro. A gente faz tanta coisa. É ou não é? Eu lembro um dia que eu e minhas irmãs sonhamos que meu pai ia morrer. A gente deu um jeito, gente. Acho que foi meu pai que orou para Deus dar aquele sonho para nós. Foi a primeira vez que todos os nossos irmãos se reuniram. Deus começou a dar sonho para todo mundo. E eu falei: nossa, mas o espírito da morte tem que bater para a gente ter um momento como esse. Às vezes você está aí, não é errado você fazer uma faculdade. Não é errado você ter sonhos grandes. Não é errado
errado, nosso Deus é um Deus próspero, não é errado. O errado é quando nós colocamos essas coisas acima daquilo que é o mais importante. A base da sociedade é a família. A base da igreja é a família. E a igreja é a base da sociedade. Se a sua família é curada, a igreja é curada, automaticamente a sociedade vai ser curada. Deus tem cura para a tua casa nessa noite. Ei, abre mão desse orgulho, abre mão dessa arrogância, abraça, pede perdão, fala eu te amo, liga, ei, pega uma passagem, vai, visita, faz alguma coisa, mas não deixa que Satanás prevaleça. Arabadaia Suriandaraia. Eu quero fazer um ato profético aqui nessa noite. Você que ouviu essa palavra e você entende que é uma noite de concerto para a tua casa, o orgulho vai falar, não vai não, você não precisa disso. Mas nós estamos à disposição do reino aqui para aprender a ser manso e humilde com Jesus. Eu quero chamar você a vir aqui ao altar de Deus. Como um ato profético, eu quero convidar você a vir ao altar de Deus. E você vai vir aqui e vai dizer, Senhor, hoje é uma noite de concerto para minha casa. E você vai assumir a sua responsabilidade diante do reino. Mas é só se você realmente entender o que Deus está dizendo aqui nessa noite. E eu quero orar com você para encerrar. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. Tu és um bom, bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas Veja o Espírito Santo curando ela nessa nós noite. procuramos respostas. As emoções dela estão sendo curadas aqui nessa noite. Receba um abraço de uma mãe aqui. Oramanaia Xerimanto que andaraia. Receba um abraço do pai aqui nessa noite. Você que está aqui à frente, coloca a mão no seu coração. As horas já se foram. Você veio aqui num ato profético. Bruna, eu vejo uma aliança envolvendo a sua casa aqui nessa noite. E nessa aliança está escrito restauração. Eu não conheço profundamente o que acontece dentro do seu lar, mas o Senhor está dizendo que está chegando um tempo novo para a sua casa. Nessa noite vocês vão desfrutar de uma nova comunhão. Vocês vão desfrutar de um novo relacionamento. Ei, a família de vocês é para ser referência. A família de vocês é para ser referência. O passado já foi lançado no mar do esquecimento. Eis que o Senhor fez nova todas as coisas. E é chegado um tempo novo sobre a casa de vocês essa noite. Ei, aquela mesa não vai ser mais a mesma. Arabada cantarava suriandaraia. É tempo de comunhão, de relacionamento. Você sabe o que você representa para essa criança? É o pai dela. Você sabe o que você representa para ela? Eu vi quando você veio e deu um beijo nela. Talvez foi o beijo que você queria ter recebido lá na infância. Porque eu sinto que essa palavra gerou em você um senso de zelo, de cuidado.
seu pai. O Senhor está dizendo assim: descansa, você não vai reproduzir os erros do seu pai, mas você vai afirmar ela, você vai dar direção para ela, você vai dar destino para ela, você vai representar Deus Pai na vida dela. E hoje o meu Pai cura essa dor que você carrega aí dentro. Ele te cura, porque você vai gerar cura. Eu vejo o Espírito Santo te envolvendo aí. Senhor, obrigado por essas vidas. Obrigada por cada família representada aqui nessa noite. Obrigada porque famílias estão sendo curadas aqui nessa noite. Obrigada porque algo extraordinário o Senhor está fazendo nessas vidas aqui nessa noite. Espírito Santo, não permita que essa semente seja roubada, mas continua ministrando no coração de cada um dos seus filhos. Senhor, leva eles até os pais, leva ele até os filhos. Pai, conserta essa aliança, restaura essa casa, restaura essa família, traz mais sede da sua presença, traz mais busca, meu Pai, mais intimidade, mais relacionamento, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?